Datacracia, por Luli Radfarer. Oi, professor Luli Radfarer, bem-vindo a mais um novo ano de boletins sobre tecnologia aqui na Rádio USP. Eu sou Sandra Capomatto, vou bater esse papo com você a partir de agora, aqui nos nossos boletins a cada 15 dias. O Mário continua como apresentador, locutor aqui da nossa Rádio USP e agora com novas atribuições, novas tarefas, então esse quadro, esse boletim passou para mim. Vamos estar juntos a partir de agora. Mas me conta uma coisa, tá tudo bem com ele? Professor, tá tudo bem com o Mário e ele deve estar nos ouvindo agora, hein? Bom, ano novo, vida nova, tudo diferente. Passou o carnaval, começa o ano. Vamos conversar? Professor Luli, todo mundo está falando desse chat GPT. Você pode explicar essa tecnologia para os nossos ouvintes? Me chama de Luli, por favor. Só me chama pelo título o aluno que me deve alguma tarefa. E aqui a gente sempre tenta fazer uma conversa bem confortável, bem gostosa. Explicar o ChatGPT hoje, agora, passado um mês e toda essa confusão que ele causou, é mais ou menos como explicar o TikTok. Todo mundo já falou a respeito e eu prometo só uma coisa. O roteiro desse programa não foi feito pelo ChatGPT. É uma ideia interessante, hein? Pois é, mas parece que é a ideia que todo mundo teve. Em quase todos os lugares, você vê artigo de jornal, programa de vídeo no YouTube, programa de televisão, programa de rádio falando, olha, o roteiro deste programa foi feito pelo ChatGPT. Pelo jeito, o emprego ele já matou, o de pauteiro de programas sobre o ChatGPT. Mas agora falando sério, muita gente está com medo dessa nova tecnologia. O que é essa nova tecnologia? É um robô. Como vários robôs que você já viu de atendimento eletrônico no website ou mesmo no WhatsApp, que simulam uma pessoa ao conversar com você, só que esse é uma inteligência artificial e ele consegue escrever longos textos e consegue fazer muitas explicações bastante sólidas baseado em inteligência artificial. Olha, eu confesso que fiquei um pouco assustada. Ele não é um perigo, não? Depende ainda, tá? A tecnologia está no começo, é mais ou menos como que no começo você dizer que câmera digital nunca vai substituir o filme, substituiu, que um telefone nunca vai ser usado como como uma tela de vídeo, e ele já é, etc. Na verdade, o ChatGPT e esses vários sistemas de inteligência artificial, eles são mais ou menos como um estagiário eletrônico. Tá? Ele é um assistente muito bom, ele quebra o galho muito bem, mas ele pode tranquilamente cometer erros bastante sérios e falar com toda a segurança de ter irá completamente certo. No fundo, ele é uma calculadora, ele é uma ferramenta, uma régua. Ele é tão novo quanto foi a internet, ou o Google, ou a Wikipédia. Ele mata todos os empregos do mundo? Não. Provavelmente, boa parte dos empregos do mundo vai passar a se apoiar em coisas como ele para crescer. Agora, o grande problema é que ela é uma ferramenta muito pouco transparente e isso pode ter consequências perigosas. Perigosas? Sim, perigosas. A máquina não sabe o que ela está falando, mas ela às vezes aparenta ser bem convincente. Então, se você passar um tempo com ela, você pode elaborar um monte de coisas contra progressos da ciência. Bom, você não tem gente hoje falando que a Terra é plana, você não tem gente hoje negando igualdade de gênero ou negando o aquecimento global. Bom, a mesma coisa pode acontecer para gerar fake news. A empresa não é clara sobre a transparência, as fontes que ela usa para treinar e as técnicas para geração do conteúdo. E isso precisa ser cuidado. Do mesmo jeito que foi quando surgiram todas as tecnologias, no começo é tudo uma terra prometida, depois se torna uma terra de ninguém e depois, finalmente, surge uma legislação para colocar as coisas sob controle. Mas, em resumo, o ChatGPT, como esses vários outros sistemas de inteligência artificial, eles são ferramentas muito boas que você precisa conhecer. Elas vão tirar o seu emprego? Provavelmente não. Agora, elas vão tirar o emprego de quem não as use. Valeu, Luli! Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor Luli Radfarer. Datacracia, por Luli Radfarer. Cotidiano na Metrópole,
com o professor Nabil Bonduki. Bom dia, professor Nabil Bonduki. Qual a relação da tragédia do litoral norte, que causou 65 mortos e muitos desaparecidos, as mudanças climáticas e o turismo? Nós já falamos muitas vezes aqui na nossa coluna na Rádio USP que os eventos extremos serão cada vez mais intensos e cada vez mais frequentes. É por isso que eu não me surpreendi com aquilo que aconteceu no fim de semana do Carnaval no litoral norte de São Paulo, mais especificamente na costa sul do município de São Sebastião. Aconteceu um evento que nunca tinha acontecido, mas esse é o novo normal. Nós teremos eventos cada vez mais inusitados no nosso planeta por conta da emergência climática. O que pode ser feito para evitar a repetição dessas tragédias? Nós precisamos, por um lado, tomar medidas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, zerar o desmatamento da Amazônia, mudar a lógica de mobilidade nas nossas cidades, mudar a lógica do processo de ocupação da terra no Brasil, para evitar que os problemas sejam ainda muito, muito mais graves, mas, por outro lado, nós temos que fazer também a adaptação das cidades para essa emergência climática. Nós precisamos preparar as cidades para enfrentar esses eventos extremos que irão continuar acontecendo. É por isso que, quando nós assistimos essa tragédia no litoral norte de São Paulo, ficou cada vez mais claro que a lógica de ocupação desse litoral precisa mudar. Nós não podemos continuar ocupando ilimitadamente essas áreas costeiras, principalmente para o turismo, com resorts de luxo, com condomínios, com casas de veraneio, que permanecem uma parte do tempo vazias, mas que ocupam a terra que é negada para aqueles que trabalham nessas atividades, que são obrigados a se deslocar para áreas como as encostas dos morros, aonde o risco é cada vez maior. É necessário mudar a lógica de ocupação do litoral se a gente quiser evitar tragédias tão grandes ou piores do que essa que aconteceu no Carnaval em São Sebastião. Eu sou Isabel Leão e conversei com o professor Nabil Bonduki para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, Simone! Seja muito bem-vinda à nossa coluna Bibliomania. Você sabe que eu já me sinto como parte da casa, da Rádio USP, por isso lhe dou as boas-vindas. E bom dia, ouvintes da Rádio USP. Feliz 2023. Muita paz, muita saúde e muitos livros. Como dissemos na última coluna do ano passado, mais livros e menos armas. Bom dia, professor, e obrigada. Que essa campanha atinja todo o Brasil, que as armas possam ser trocadas por muitos livros. O que a senhora quer destacar? Eu gostaria de abrir o ano com uma viagem. A viagem através das dobras de um livro. Eu explico. A Casa Rex e a Lote 42 se uniram no projeto de reedição de um livro publicado pelo poeta Blaise Cendrars em 1913. O título do livro é A Prosa do Transiberiano e da Petite Johanna de France. Como explica Gustavo Piqueira logo na abertura da edição, trata-se de uma vigorosa declaração de princípios convergentes entre a poesia e as artes visuais do efervescente período, obra que se tornaria um marco na exploração das possibilidades narrativas e materiais do objeto livro. Então, se eu compreendi, o livro traz a narrativa do poeta sobre essa viagem transiberiana publicada em 13. O que eu não entendi, e talvez também não os nossos ouvintes, foi o seguinte: por que a viagem em algumas dobras? É aí que está todo o charme, toda a potência do livro. É preciso dizer, em primeiro lugar, que estamos a falar de uma edição facsímile de um livro sanfona, com 2 metros de extensão. E é por isso que a leitura, portanto a viagem, se faz através de algumas dobras. Cabe a nós, leitores, nos
desdobrarmos sobre o livro. Ao mesmo tempo, a edição apresenta um estudo assinado por Gustavo Piqueira sobre poesia e arte visual, pois o livro resulta, efetivamente, da união entre o poeta Blaise Cendrars e a artista Sônia Delaunay-Terque. Ou seja, podemos viajar duplamente, seja nos 2 metros de poesia e cores que nos são oferecidos no facsímile, ou nas páginas não menos coloridas e fascinantes que nos permitem uma imersão no tempo e no espaço da produção do livro. E não é qualquer tempo e espaço. Estamos falando sobre a Paris de Picasso, Braque, Chagall, Modigliani, Léger, Kandinsky, enfim, de toda essa geração que configurou a vanguarda modernista no campo das artes visuais. E a edição vem com um bônus, a dedicatória que Blaise Cendrars fez no exemplar original de Paulo Prado, pois os editores se valeram deste raro volume, hoje depositado na Biblioteca Mário de Andrade. É ver para crer. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Marisa Midori. Bibliomania, por Marisa Midori. Sustentáculos, por José Elida Veiga. Bom dia, professor. O que o senhor vai destacar nessa primeira coluna depois do recesso? Bom dia, Simone. Bom dia a todas e a todos. Esta é a primeira coluna do ano e depois de um recesso de praticamente 3 meses. Tantas coisas aconteceram que fica difícil saber o que precisaria ser destacado nessa retomada. Apesar dessa imensa dificuldade, eu logo percebi que o mais importante é que os ouvintes saibam do falecimento do professor Charles Miller. Ele morreu exatamente há um mês, no dia 2 de fevereiro. Então, por que essa notícia se destaca de tantas outras ocorrências desses 3 meses, né? É porque, embora ele não seja muito conhecido, ele deu uma contribuição pioneira, antes de mais nada, mas sobretudo importantíssima, para aquilo que deveria ser, em princípio, vamos dizer, uma atualização do pensamento econômico. Alguns dizem economia, ciência econômica, mas eu acho que o mais correto é dizer pensamento econômico, que está num tremendo de um atraso, né, porque não se adaptou ao consenso científico que foi formado, pode-se dizer, há meio século. Foi há meio século que as ciências naturais mostraram que a biosfera tem uma tremenda vulnerabilidade. Esse foi o consenso, basicamente. Nossa, que consenso é esse tão importante que não foi acompanhado pelos economistas? Pode parecer surpreendente, né? Mas foi entre 1968 e 1972, mais ou menos, que apareceram todos os sinais de que havia consenso do lado das ciências e que esse consenso estava passando para o lado político, né? Foi o que precedeu a famosa grande reunião de Estocolmo, em 72. A importância que esse consenso teve, no início, há sinais de que alguns economistas estavam bem, vamos dizer, ligados a isso. Mas depois do que se assistiu, por incrível que pareça, é bem provável que isso seja surpresa para muita gente, é que, ao contrário, entre os economistas houve uma tremenda resistência a aceitar isso no sentido de alterar, principalmente, a macroeconomia, que é a disciplina principal de um curso de economia, né? Daí a importância, então, do professor Charles Miller, né? Porque ele deixou um livro, ele foi presidente do IBGE, é importante que se diga, mas ele deu aula praticamente uns 30 anos na UNB, na Universidade de Brasília. E ele deixou, publicado em 2007, um pouquinho depois que ele se aposentou, um livro que tem 561 páginas e que o título diz tudo.
os economistas e as relações entre o sistema econômico e o meio ambiente. Então, até hoje, os economistas sequer entendem que há essa relação sistêmica, como se diz, entre o meio ambiente e a economia. A economia, na verdade, o pensamento econômico, continua dando as costas para a natureza. Certamente voltaremos a esse tema em alguma das próximas colunas. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Eli da Veiga. Sustentáculos, por José Eli da Veiga.